Bem, meus amigos do Vale do Ribeira, eu convidei a doutora Manuela Amaral Faria, que é pediatra do Hospital Regional e da Clínica Reinventare, para abordar um assunto que pouca gente sabe, que atinge as crianças pequenas, até 2, 3 anos de idade. É o vírus sincicial. E é um assunto realmente grave. É a doutora Manuela, que é pediatra conceituada. Eu desde já agradeço a presença dela aqui no microfone da 99, para nos esclarecer o que está acontecendo, como é que está a ocupação das UTIs, enfim, o que é esse vírus. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço a oportunidade para estar conversando de fato por um assunto bem importante, que é o vírus sincicial respiratório. É um vírus que causa sintomas de resfriado para pacientes maiores, mas a população infantil, principalmente os menores de 2 anos, causa grande gravidade. Via aérea menorzinha, a gente tem um processo inflamatório, uma dificuldade da passagem do ar. As crianças evoluem com sintomas respiratórios graves, dispneia, febre, tosse, e aí acabam evoluindo alguns, não a maioria, evoluindo de uma forma desfavorável e necessitando até de internação. Doutora, muita gente, porque o vírus sincicial ninguém sabe o que é, a verdade é essa. Muita gente acha que é apenas um resfriadinho, uma gripe, uma influenza. Como é que a pessoa tem que olhar para a criança pequena? Então, o vírus sincicial, assim como a influenza, né, são vírus que estão muito presentes nessa época do ano. A gente até teve um quadro atípico esse ano, a gente teve presença dele também aí época de primavera-verão. E agora, outono e inverno, ele é muito comum nessa transmissibilidade. Com a pandemia, com o uso de máscara, a retenção das pessoas em casa, a gente teve uma menor dispersão desse vírus. Agora, com tudo voltando ao normal, pessoas se aglomerando, a visitação que a gente pede bastante para não visitarem crianças recém-nascidas em casa, a questão de escola também, né, o retorno das aulas. Então, essa transmissão ficou de fato maior. É um vírus que já existia, assim como o vírus da influenza, que a gente ficou um tempo com ele em stand-by, digamos assim, né? Foi muita ênfase no Covid e agora com o Covid em queda, graças a Deus, a gente tem o retorno desses vírus e de uma virulência maior. Pega bronquiolite também, pneumonia? Sim, a bronquiolite, ela é uma inflamação, né, dos brônquios, da árvore respiratória, e a gente acomete a faixa etária de 0, né, até 2 anos de vida. A partir dessa idade já é um resfriado comum ou uma gripe, aí depende dos sintomas do paciente, mas a bronquiolite, ela é estrita dessa faixa etária, até os 2 anos de vida. Muito perigoso para a criança? É perigoso porque a árvore brônquia ela é bem pequenininha, então a passagem de ar fica muito difícil para a criança, então evolui com sintomas de dispneia, né, com a falta de ar, fica com menor oxigenação e aí com isso a gente afeta, né, órgãos e sistemas e muitas das crianças, principalmente as menores, né, os bebezinhos que ainda não têm as outras vacinas, a gente não tem vacina para a população em geral contra o vírus sincicial respiratório, mas essas crianças evoluem de uma forma grave e necessitam de terapia intensiva. Doutora Manuela, vamos explicar para as mamães aí, para os papais também, quais são os sintomas do vírus? Os sintomas são sintomas de resfriado, então a gente tem tosse, uma tosse seca, que depois pode evoluir com uma tosse produtiva, febre e desconforto respiratório. O narizinho, a gente tem o batimento de asa, né? Então o narizinho ele abre e fecha as aletas nasais e o desconforto, eu sempre explico para os pacientes, para os pais, né? A depressão de fúrculo, que é esse buraquinho que a gente tem aqui no pescoço, então a criança está respirando, fica com um buraquinho evidente e as costelinhas ficam aparecendo. A oxigenação a gente tem que medir através do aparelho, então já vai estar no pronto atendimento, mas geralmente a criança que está com desconforto respiratório tem uma oxigenação mais baixa. O que a senhora recomenda para as mamães e papais? Eu sou uma fã e adepta da lavagem nasal, é super importante a lavagem nasal. Desde que nasce, então ensino os pacientes, os responsáveis, né, a fazerem a lavagem nasal, porque o vírus ele entra através da respiração, então a gente precisa manter uma mucosa hidratada. Não visitar crianças pequenas, principalmente os recém-nascidos, então por favor não visitem, evitem, depois vocês vão ter muito tempo para visitar essas crianças. Crianças que já estão em idade escolar, que estejam com sintomas de resfriado para não irem para a escola, então criança doente não frequenta a escola, é um efeito dominó, basta um na sala doentinho para todo o restante da turma ficar doente também. Higienização das mãos,
vacinação sempre em dia e uma boa alimentação. Agora, esse vírus não tem vacina, né? Não, para a população em geral, não. Para a população prematuros extremos, prematuros menores de 28 dias, ou pacientes com síndrome de Down, com cardiopatia até os 2 anos, existem critérios. O governo disponibiliza a palivizumab, que aí, de fato, é uma vacina para essa população específica, que são os mais suscetíveis à gravidade quando infectados pelo vírus sincicial respiratório, e aí são 5 doses de vacinas, mas só para essa população em específico. Vacina cara? Extremamente cara. Muito cara. É uma média de 5 a 7 mil reais cada dose da vacina e são 5 doses. Papagaio. Bom, doutora Manuela, vamos falar outra coisa aqui, importante dizer. Como é que está os leitos de UTI na pediatria do Hospital Regional? Cheios. Faz um bom tempo que a gente vem rodando com 80% a 100% de lotação. Então, a gente tem uma população bastante acometida e com os leitos em superlotação. Agora, na clínica Reinventare, vocês aplicam também a vacina contra a gripe. É importante a criança tomar vacina? É importante, é super importante. Na clínica Reinventar a gente consta com todas as vacinas. A vacina da gripe ela já está disponível. Nossa vacina ela é tetravalente. A vacina do SUS é uma vacina trivalente, mas é importante, seja qual for, se puder tomar a do privado, tomem, mas se não puderem, que tomem a do SUS. É extremamente importante. A vacina está liberada para toda a população a partir de 6 meses de vida. Vamos explicar para a população o que quer dizer a trivalente, o que quer dizer a que está na Reinventare, que é para 4 casos. Né? A vacina da gripe, ela é anualmente modificada, então há um estudo, se a gente vê a prevalência do ano anterior, quais foram os principais vírus que tiveram em circulação, e aí a vacina do sistema público, ela pega os 3 principais vírus que tiveram na população no ano anterior, né, no ano passado. A vacina tetravalente, ela pega os 4 principais vírus que tiveram em circulação, então ela tem uma cobertura maior, porque compreende, né, 4 vírus, mas é importante que se imunizem, quem puder no privado, ótimo, quem não, a do SUS está disponível a partir de 6 meses de vida. Agora eu vou voltar no início do nosso bate-papo. Pelo que eu entendi, as crianças que são menorzinhas são as que, os prematuros principalmente, sofrem mais com esse vírus, né? Sofrem muito mais com esse vírus. Justamente por conta dessa amplitude do diâmetro da via respiratória. Então, em crianças menores, principalmente os prematuros, a gente tem um diâmetro menor, né, dos brônquios, e aí esse processo inflamatório dificulta ainda mais a passagem do ar, evoluindo com todos os sintomas do resfriado, né, que para um paciente maior ou para um adulto, adolescente, é um resfriado comum, para essas crianças menores é uma gravidade muito grande. Então tá aí, então não pode confundir, não tem nada a ver a influenza, o vírus da influenza, com esse vírus sincicial. São 2 vírus diferentes. Completamente diferentes. São 2 vírus. E para o vírus sincicial, pelo jeito, não tem como vacinar, né? Porque fica só proibitivo. Essa população específica. Fica proibitivo. Bem, doutora Manuela, eu queria que a senhora esclarecesse mais alguma coisa que eu não deixei de perguntar, importante para as mães, para os pais, e desde já dizendo que é importante, primeiro sintoma, procurar ajuda médica, né? Sim, os pais, né, que estiverem com sintoma de resfriado, a gente não vai afastar os pais da criança, mas que usem máscara e que estejam sempre com a higiene em dia das mãos, né, lavagem ou álcool em gel. As crianças menores de 6 meses que não possuem a vacinação, falando da gripe, que a gente mantenha, que as mães mantenham o aleitamento materno, que é uma forma natural, gratuita, né, está disponível o tempo todo, que é o leite materno para estar disponibilizando, passando anticorpos aí para essas crianças. Bem, eu agradeço muito a presença da doutora Manuela Amaral Faria, que é da pediatria do Hospital Regional e da Clínica Reinventare, por esses esclarecimentos que são importantes, porque eu, inclusive, não sabia da existência desse vírus sincicial e a população também não sabe, um vírus completamente diferente. E eu queria franquear os microfones para a doutora Manuela, se quiser acrescentar algo que eu deixei de perguntar, esclarecer.
Bom, só para a gente enfatizar a importância de afastar as pessoas ao redor das crianças, né, principalmente aí os menores de 2 anos, que tiverem com sintomas respiratórios, não menosprezem os sintomas. Para você adulto é um sintoma simples, é um mal-estar leve, mas para a criança é extremamente grave, tá? Então na UTI eu vejo muita gravidade, pessoas que de fato menosprezaram os sintomas, acharam que era só um nariz escorrendo ou um espirro, e na verdade para essas crianças torna-se extremamente grave, algumas precisando de ventilação invasiva, né, vão para o tubo, ficam graves de verdade, e só passando na pele ou só vivenciando isso que depois vão entender. Então não menosprezem, qualquer sintoma respiratório, se afastem dessas crianças. Inclusive pode levar a óbito a criança. Infelizmente a gente vê bastante óbito, principalmente nessa população de prematuros. É uma notícia preocupante, né? Tem que ficar vigilante. Não pode menosprezar. Doutora Manuela, muito obrigado pela sua presença aqui, como sempre, bastante esclarecedora. E nós voltamos qualquer dia para falar mais sobre pediatria, sobre como cuidar das crianças e de tudo que a senhora tem a sua experiência e consegue passar para a gente. Muito obrigado. Agradeço novamente a oportunidade, estou sempre à disposição para a gente ter esse bate-papo, o esclarecimento nunca é demais.